Nós então temos aqui o conceito de atrito, e o atrito, observa ali a imagem colocada, nós temos o bonequinho, o hominho, a pessoa, uma descendo com esqui e a outra, teoricamente, descendo pela grama, escorregando pela grama. E, naturalmente, existe aí uma diferença do nível de atrito nessa situação. Então, nós temos ali que a força de atrito ela surge quando duas superfícies de contato tentam deslizar uma em relação à outra. Ou se, de fato, já está havendo o escorregamento de uma em relação à outra. Então, veja bem, na tentativa de escorregamento, ou se, de fato, já está existindo esse escorregamento. Então, aí surge a chamada força de atrito, que também, ora, a gente pode acabar falando apenas atrito aqui, certo? Então, olha só. A força de atrito, ela é representada sempre paralela à superfície, paralela às superfícies dos corpos. Então, ela é representada normalmente aí junto à mesa, junto ao solo. Nós temos aqui no exemplo uma força aplicada no lado. Essa força aplicada, geralmente nós chamamos de força motriz, e a força que se opõe ao movimento é aqui a força de atrito, representada junto à superfície, paralelo ao solo. Então, essa é a representação. Mas olha só, vamos, no caso agora, compreender por que surge essa força de atrito, né? Da onde que vem essa força de atrito? Você já ouviu falar de solda fria? Né? Já ouviu falar do conceito de solda fria? Então, observa aqui que nós temos duas imagens. Uma é a visão macroscópica de dois corpos que estão em contato. Essa visão macroscópica é a visão que nós temos através dos nossos olhos. Então, quando a gente olha para um objeto sobre uma superfície, a visão macroscópica é exatamente o que a gente enxerga. Os nossos olhos, eles são, digamos assim, normalmente bons para enxergar o que a gente geralmente enxerga, apesar que tem gente que já tem ali os defeitos da visão, né, e pode sofrer um pouquinho por causa disso, mas nós não temos aquela visão microscópica, né? Não temos uma visão também telescópica, nem macroscópica. Quando se tem uma visão macroscópica, é possível ver, no caso, detalhes dos objetos, né? Detalhes da superfície dos objetos. Então, olhando a superfície dos objetos, nós vamos perceber que essas superfícies elas são irregulares. Quanto melhor o aumento que a gente consegue, mais irregular a gente vai perceber que é a superfície. Então, observe que eu coloquei aqui que a visão microscópica do atrito, né? Nós temos que a força do atrito é a soma vetorial de muitas forças que agem entre os átomos da superfície de um corpo e os átomos da superfície do outro corpo. E por que isso? Porque na visão microscópica, o que está acontecendo? Nós temos ali ocorrendo um aumento da imagem em N vezes. E quando nós temos esse aumento da imagem, a gente começa a entrar aí numa visão atômica. E nessa visão atômica vai existir interação entre as partículas. E essa interação resulta, no caso, numa força entre essas partículas. Então veja só o que acontece, por exemplo. Pensa no seguinte, você tem uma superfície metálica muito bem polida. Então você tem uma superfície metálica muito bem polida, uma superfície plana e muito bem polida. E você tem uma outra superfície metálica também plana e muito bem polida. E aí o que acontece? Quando a gente coloca essas duas superfícies em alto vácuo entre elas, o que acontece, gente, é que simplesmente essas superfícies se colam
porque ocorre ali uma solda fria. Teoricamente, as partículas, elas começam a exercer forças entre si e então ocorre essa colagem, essa solda fria. Então, simplesmente, as peças se soldam. Agora, é evidente que isso que eu estou falando não é uma coisa tão simples, porque normalmente o que acontece? Nós temos o problema, né, na superfície das peças, que seria o problema da oxidação. E a oxidação ela não permite, então, essa solda fria de modo perfeito. Então, quer dizer, quando a gente pensa no real, já é muito mais complicado de acontecer essa solda fria, tá? Mas agora vamos compreender, então, o que essa solda fria tem a ver, então, com a ideia do atrito. Porque eu falei aqui numa soldagem entre duas superfícies, né? Vamos pensar, então, o que ocorre entre duas superfícies normais. Observa o seguinte, aqui, então, eu tenho uma espécie como é que chama mesmo? Nossa, daqui a pouco me vem a palavra aqui, me fugiu a palavra, mas vamos discutir aqui o conceito, né? Me fugiu totalmente aqui a palavra que eu queria falar. Mas olha só, então, observe que quando nós temos, observe aqui pelas setas, quando nós temos o deslizamento ou a tentativa de deslizamento de uma superfície em relação à outra, tá? O que vai acontecer? Considerando inicialmente a situação de repouso, certo? Considerando então inicialmente a situação de repouso. O que acontece é que nós temos uma quantidade de soldas a frio entre, no caso, os pontos de contato das duas superfícies. Então, nós temos muitos pontos de contato e entre esses pontos de contato, então, ocorre uma solda fria. Quando a gente faz a contagem desse número, né, a contagem desses pontos de contato, então nós temos aqui, no caso, a força de atrito em função dessa contagem. Observe aqui, né, que nós dizemos que a força de atrito estático tem um valor máximo em função da quantidade de soldas a frio. A equação para a força de atrito estático é o coeficiente de atrito. Observe que ele, no caso, depende do material que compõe as superfícies. Então, depende do material que compõe as superfícies e depende do que a gente chama de normal. A normal, observa aqui que eu coloquei, que o número de pontos em contato cresce com o aumento da compressão entre as duas superfícies. Só que essa compressão que uma superfície exerce na outra, no caso, é traduzida como uma força de contato chamada de força normal, certo? Então, nessa equação aqui, que calcula a força de atrito estático máximo, onde a quantidade de soldas frias nos dá o valor dessa força de atrito, equação, né, equacionado isso aí, então nós temos um produto, uma multiplicação do coeficiente de atrito, que depende do material que compõe as superfícies, e depende também dessa força de contato entre as superfícies. Agora veja uma coisa, observe que nós estamos falando aqui numa força de atrito estático de valor máximo. A força de atrito estático, enquanto o corpo está em repouso, tá? Ela, digamos, é crescente de acordo com a aplicação da força motriz. Se a força motriz cresce, a força de atrito estático cresce. Olha só, eu tenho aqui, né, uma outra tela onde eu coloco que a força de atrito estático cresce de acordo com a força motriz. Eu já havia falado na tela anterior. Então, olha só. Imagine que nós temos aqui um corpo em repouso. E nós estamos, então, admitindo que a força de atrito
é igual à força motriz. Então, a força de atrito ela é igual à força motriz. Observe que quando a força motriz, né, que tenta aqui puxar o corpo, vale 10 newtons, em oposição, ou seja, impedindo que o corpo se movimente, existe uma força de atrito de 10 newtons. Agora, observa aqui na nossa segunda figura. A força motriz agora é de 20 newtons e a força de atrito é de 20 newtons. Né? Esses não são valores máximos de força de atrito. Simplesmente a força motriz está crescendo, e a força de atrito está crescendo na mesma proporção, de forma que são valores exatamente iguais para manter o corpo em repouso. Aqui no terceiro, a força motriz passa a ser de 30 newtons e a força de atrito cresce também para 30 newtons. No 4, eu estou aqui considerando ou exemplificando como se nós tivéssemos aqui a força motriz chegando num valor de 40 newtons, mas a força de atrito, nesse instante, ela tem o seu valor máximo, tá? Então, quer dizer, esse seria o valor limite para que esse corpo continue em repouso, tá ok? E agora, gente, em função desse raciocínio que eu apresentei para vocês, nós temos aqui 3 propriedades a considerar, tá? A primeira propriedade, ela diz o seguinte: se o corpo não se move, é porque a força motriz é igual à força de atrito estático. Sim, foi o que eu mostrei para vocês. Através dessas 4 imagens, eu mostrei que se o corpo não se move, você deve considerar que a força motriz, a força que tenta movimentar o corpo, é igual, tá, à força de atrito estático. Tudo bem? Agora vamos lá, veja aqui o seguinte, continuando o nosso raciocínio. Mas, se ocorrer um movimento, então o que nós devemos considerar? Veja, quando ocorre movimento, lembre-se que quando estava em repouso, estava estabelecida uma certa quantidade de soldas frias entre os pontos de contato entre as superfícies. Então, nós tínhamos soldas frias ali, rígidas, segurando, né, uma superfície em relação à outra, de forma que não havia movimento. Mas agora, quando ocorre o movimento, existe um rompimento daquelas soldas frias. Só que imediatamente já começam, tá, quase que instantaneamente, a se formar novas soldas frias, mas que também acabam se rompendo. Então é um processo contínuo, como eu escrevi, de formação de soldas frias que se formam e já acabam sendo rompidas. Desse modo, aqui a imagem ela está mostrando esses pontos de contato que eles acabam se estabelecendo, mas depois esses pontos de contato eles também são rompidos. Observe que a força de atrito, agora chamado cinético, cinético vem de movimento, tá? Pode aparecer também o termo dinâmico, cinético ou dinâmico, tá? Todos os dois aí são possíveis de serem utilizados e têm exatamente o mesmo significado. Então, força de atrito cinético é o mesmo que força de atrito dinâmico. Observe aqui que eu coloco uma coisa muito importante. Esse símbolo aqui é o sigma. O sigma significa somatória. Então, a força de atrito cinético é a somatória das forças em cada ponto de contato. Então, cada ponto de contato que se estabelece por um intervalo de tempo muito curto, existe uma força de interação. Quando eu somo essa força de interação, mais essa outra força de interação, mais essa outra força de interação, e todas as forças de interação que acabam surgindo entre os pontos de contato de duas superfícies, vão, no caso, ser, na soma, a força de atrito cinético, beleza? E a partir do que eu apresentei para vocês, eu posso agora, no caso, definir outras 2 propriedades. Olha só, a propriedade 2 diz que quando a força motriz excede a força de atrito estático Fe,
o corpo inicia o movimento. Sim, né? Por quê? Porque a força de atrito estático tem um valor máximo. Esse valor máximo cresce conforme a aplicação da força motriz. Só que a força motriz chega uma hora que ela chega num valor limite para a força de atrito estático. E passando desse valor, então nós não temos mais a força de atrito estático, porque o corpo vai iniciar o movimento. Na propriedade 3, então, quando o corpo começa a andar, o módulo do atrito cai para força, no caso de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito cinético, que tem a ver com o material, multiplicado pela normal. Mas agora observa o seguinte, quando o corpo já está em movimento, entra um outro fator muito importante que também afeta o coeficiente de atrito cinético, que seria o conceito de inércia. Lembre-se que ontem eu coloquei inércia como sendo o quê? Uma espécie de teimosia dos corpos em preservar o seu estado inicial. Então, quer dizer, um corpo ele fica em repouso, mas quando ele já está em movimento, a tendência desse corpo é, no caso, continuar em movimento, mesmo que exista essa força de atrito cinético. Isso implica em nós termos essa força de atrito cinético num valor menor do que a força de atrito estático. Esse gráfico que aqui foi colocado, então, gente, observe que nós temos, primeiramente, uma reta crescente, tá? Uma reta crescente, uma função linear inicialmente. E o que acontece? Essa reta ela cresce de forma que o valor da força de atrito estático é exatamente igual ao valor da força motriz empregada. Então, para qualquer ponto da reta, dessa reta aqui oblíqua, tá? Para qualquer ponto dessa reta oblíqua, o valor da força de atrito estático é sempre igual ao valor da força motriz empregada. Isso aqui eu mostrei para vocês através dessas imagens. Então, né, essas imagens refletem essa parte retilínea aqui do gráfico. Aí o que nós temos? Como a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático, nós temos um decaimento, isso aqui ocorre num intervalo de tempo pequeno, onde após isso aí, torna-se praticamente constante o número de pontos de contato entre as duas superfícies. E por isso que nós temos aqui uma força de atrito cinético praticamente constante, independente do valor da força do valor da força motriz empregada sobre um dos corpos que desliza sobre a superfície. Observa ali um carro de Fórmula 1 e por que os pneus dos carros de Fórmula 1 são largos? Tá? Por que os pneus dos carros de Fórmula 1 eles são largos? Bom, a explicação disso aí começa com Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci está aqui, ó, 1452 a 1519 foi o tempo de vida de Leonardo da Vinci. Mas então, o que Leonardo da Vinci tem a ver com a espessura dos pneus dos carros de Fórmula 1? O que acontece, gente, é que é o seguinte, Leonardo da Vinci, ele, no caso, estudou experimentalmente o atrito. E ele foi o cara, né, que colocou propriedades do atrito que eram fundamentais e que valem até hoje. Né? O que ele experimentou lá na sua época, entre 1452 e 1519, é válido até hoje. Então, olha só, Leonardo da Vinci, ele, no caso, constatou que a força de atrito depende da força de compressão. Quanto maior a força de compressão entre as duas superfícies, maior o valor da força de atrito, representado através da força normal. Aqui, no caso, o Leonardo da Vinci, talvez nessa época ele nem tinha essa visão, no caso, microscópica entre as superfícies. Existem relatos em livros que até
estudiosos, depois estudando os materiais que ele usou para, na época, fazer experimentos a respeito do atrito, esses materiais eram até rudimentares, tá? Eram até materiais rudimentares. Mesmo assim, ele conseguiu comprovar que quanto maior a força de compressão, maior a intensidade do atrito, da força de atrito. E ele chegou numa conclusão muito importante que é contraintuitiva, que a força de atrito independe da área de contato entre os corpos. E aí que a gente entra com a questão do carro de Fórmula 1. Epa, mas espera aí. O carro de Fórmula 1 tem uma velocidade tão alta, né? E os pneus não são largos justamente, no caso, por causa do atrito. E é aí que eu vou colocar para você, né, que não é por causa do atrito. Então a gente vai, no caso aqui nessa aula, mostrar por que esses pneus eles são largos, mas adiantando já que não é por causa do atrito. Voltando aqui, tá? O estudo do atrito, ele se chama tribologia. Então a tribologia, ela é o estudo do atrito, e o Charles Coulomb, de 1736 a 1806, foi o tempo de vida dele, ele estudou, no caso, o atrito, e experimentalmente ele comprovou os resultados experimentais no caso do Leonardo da Vinci. Veja que interessante. Praticamente mais de 200, ali se for fazer a conta, dá quase 300 anos depois, o Coulomb ele consegue comprovar, no caso, comprovar experimentalmente os resultados de Leonardo da Vinci. Comprovando, então, que a força de atrito depende da força de compressão e que independe da área de contato. Então, veja só. Por que a força de atrito independe da área de contato? É isso, então, que eu pretendo mostrar aqui para você agora. Veja só. Então, nós temos aqui, né, a chamada área aparente. Vamos considerar que essa área aparente ela é constante. A área aparente seria como a área total da superfície. Imagine isso aqui como, por exemplo, um pedaço de madeira que vai escorregar por sobre uma superfície, por exemplo. Ou ele está em repouso sobre uma superfície e aí vai ser aplicada uma força para tentar mover aí, no caso, esse bloco de madeira. E o que nós temos que de fato acontece é os pontos de contato, que vão determinar o que a gente chama, gente, de área efetiva de contato. Então, essas áreas efetivas de contato, elas são muito menores na sua somatória, porque são apenas pontos de contato que existem entre duas superfícies. E quando nós somamos essa área, a área efetiva, é evidente que ela vai ser muito menor que a área aparente, tá? Agora observe. Então, a primeira conclusão é que a área de contato efetiva ela é muito menor que a área aparente. A imagem aqui dos pontos de contato já sugere exatamente isso aí. A segunda figura, tá? A segunda figura não, desculpe. O segundo ponto que a gente considera aqui, que a intensidade máxima da força de atrito, ela depende do número de contatos. Então, veja só. Quanto mais pontos de contato, quanto mais área efetiva, maior, no caso, a força maior a força de atrito. Então, está atrelada aqui ao número de pontos de contato. Mas veja que essa área efetiva também está associada à compressão que ocorre. Então, aqui nós temos que a área efetiva de contato é diretamente proporcional à força de compressão. Então, quer dizer, imagine aqui que nós temos essa área aparente constante. Se nós tivermos um aumento na força de compressão, nós teremos um aumento na área efetiva e, portanto, maior força de atrito. No entanto, se nós tivermos menos compressão, isso com a mesma área, o que vai acontecer? Nós teremos menos área efetiva e, portanto, uma menor força de atrito. Então, é por isso que não depende da área.
tá? Porque a gente, quando fala não depende da área, nos referimos à área aparente. Quando nós falamos da área efetiva, aí sim que está associado aos pontos de contato. Mas como a área efetiva é diretamente proporcional à força de compressão, então quando a gente pega lá a equação da força de atrito, tá? Aqui eu peguei o estático, então fica coeficiente de atrito, e aqui multiplicado pela normal, que seria relativo a essa força de compressão, tudo bem? Então, olha só, aqui nós ainda temos um questionamento, que seria o seguinte, mas por que os pneus, então, eles precisam ser mais largos? Tá? Se não depende da área, por que os pneus dos carros de Fórmula 1 eles precisam ser ter maior largura? O que justifica isso aí? Então, observa aqui, né, nessa tela, nós temos uma justificativa que é o seguinte. Primeiro, quanto mais área o pneu tem, menor será a pressão. Lembre-se que pressão é a força dividido pela área. Então, quer dizer, se o pneu se ele é mais largo, ele tem uma área maior. Se ele tem uma área maior, nós temos uma pressão que é distribuída ao longo. Uma pressão que é distribuída não. Nós temos uma força que é distribuída ao longo dessa área e com isso nós temos uma menor pressão exercida sobre a base do pneu. E isso vai representar, no caso, a preservação maior do pneu. Então, veja só, também temos a ideia de que quanto maior a área, mais material vai existir para gastar. Quer dizer, menos pressão com mais material para gastar. Isso vai fazer com que o carro fique mais tempo na pista sem a necessidade da troca do pneu. Mas ainda aqui entra uma última ideia que corresponde ao conceito de densidade de força. A densidade de força pega a força de atrito entre o asfalto e o pneu e divide pela largura do pneu. Observe que essa equação mostra que densidade de força e largura do pneu são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto maior a largura, são inversamente proporcionais, quanto maior a largura, menor a densidade. E essa menor densidade ela é importantíssima, gente. Por quê? Porque implica em menos chance do pneu vir a romper e também ele vai esfarelar menos, tá? Então, essa seria a ideia do pneu mais largo. Veja que aqui eu justifiquei que não é por causa do atrito, tá? Porque o atrito, ele não depende dessa área. O motivo, então, da largura seria menor pressão e menor densidade de força. Então, é o seguinte, primeiro, um carro de Fórmula 1, num espaço de 150 metros, reduz, através do freio, sua velocidade de 270 km por hora para 54 km por hora. Supondo uma desaceleração constante, determine a intensidade do coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto, certo? Então, a ideia aqui, gente, foi, primeiramente, já que a desaceleração ocorria de forma constante, descobrir o valor dessa desaceleração, tá? E para isso, como a gente já teve aqui a live que trabalhava as equações do movimento uniformemente variado, onde a aceleração é constante, então nós pegamos aqui a equação de Torricelli, tá? V quadrado vezes zero ao quadrado menos 2A delta S, que é a equação independente do tempo. Os valores que aqui aparecem, 15 ao quadrado e 75 ao quadrado, eu tenho aqui em km por hora, transformei para metros por segundo. Então, 270 km por hora, quando eu divido por 3,6, eu tenho 75, que seria a velocidade inicial. Aí, por causa do freio, a velocidade cai para 54, que dividido por 3,6 dá 15. Desenvolvendo aqui, ó, e daí 2 vezes A vezes o espaço de 150 metros. Então, nós temos 225, o 75 ao quadrado dá 5.625, que eu passei para o lado esquerdo, igual a 300, que multiplica A. Esse 300 vem de 2 vezes 150. Isolando A, o 300 vai dividir lá no lado esquerdo, e nós temos uma aceleração negativa
de 18 metros por segundo ao quadrado, quase 2 vezes o valor da aceleração da gravidade. Né? Para um veículo de Fórmula 1, uma desaceleração, digamos assim, normal. Agora veja, se nós considerarmos a força resultante que atuou sobre o carro de Fórmula 1, nesse caso, foi apenas a força de atrito. Apenas a força de atrito. Nesse caso aqui, porque nós podemos pensar, mas que forças que tem? Espera aí, professor. Tem a força-peso, que é vertical para baixo. Tem a força normal, que é o solo empurrando o carro para cima. Só que o peso e a normal acabam se cancelando. E sobra apenas a força de atrito atuando para parar o carro. Nesse caso agora, desenvolvendo, mas o que é a força resultante? Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. E a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso, por isso mg. Simplificamos a massa, quer dizer, isso aqui vale para qualquer massa, poderia ser um carro de Fórmula 1, mas poderia ser um caminhão, o efeito seria o mesmo. Nós temos a aceleração em módulo 18, μ vezes a gravidade, que é 10, passa dividindo. Um coeficiente de atrito, que é a grandeza adimensional, ou seja, não tem unidades, valendo 1,8, tudo bem? Então, determinamos a intensidade do coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto como sendo 1,8, tá? E vamos lá agora, temos uma segunda questão que diz o seguinte. O sistema baixo encontra-se no limite de seu equilíbrio estático, sendo a massa do corpo A igual a 5 kg e do corpo B igual a 4 kg, determine o valor do coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a mesa. Considere a corda ideal e o atrito com a roldana, no caso, desprezível, certo? Então, olha só. Aqui nós fizemos o chamado diagrama do corpo livre, tá? Diagrama do corpo livre. No diagrama do corpo livre, nós mostramos todas as forças que atuam sobre os corpos. Então, aqui, observa o seguinte. No corpo A, eu tenho o peso, que é a atração da Terra por esse corpo. Então, eu tenho o peso. E eu tenho a mesa empurrando esse corpo para cima. Então, eu tenho a força normal, tá? Mas aqui, nesse caso, como o corpo se movimenta apenas, ou melhor, ele nem se movimenta, ele fica em repouso, é porque o peso e a normal são iguais. E, portanto, aqui ó, está esse risquinho cancelando ambos. Normal e peso são iguais. Mesmo que o corpo se movimentasse horizontalmente pela mesa, a normal e o peso também seriam iguais. Aqui eu tenho, como o corpo A passa pela roldana e está preso ao corpo B, o corpo B ele é puxado para baixo, no caso, pela terra, e como ele está preso por um fio, nós temos a tração esticando esse fio em ambos as pontas desse fio. Então, tração puxando para cima num lado, tração puxando também horizontalmente no outro, aqui no corpo A. Essa tração é a mesma, mas como essa é uma situação que o corpo está em equilíbrio, então nós podemos dizer que a força de atrito é igual à tração. Mas se a força de atrito é igual à tração e a tração é igual a PB e a tração é a mesma ao longo do fio, resulta então que a força de atrito ela é igual ao peso do corpo B. Então nós podemos dizer que a força de atrito é exatamente igual ao peso do corpo B e por isso então nós temos que peso de B igual à força de atrito. Agora, desenvolvendo, o que é peso? Massa do corpo B vezes a aceleração da gravidade. E a força de atrito? A força de atrito é entre o corpo A e a mesa. Então, é o coeficiente de atrito vezes a massa do corpo A vezes a aceleração da gravidade. Como isso aqui é um produto em ambos os lados e a aceleração da gravidade aparece em ambos os lados, ela pode ser simplificada. Aqui eu substituí a massa de B por 4 e a massa de A por 5. Quando eu isolo o coeficiente, 5 irá dividir 4. O resultado dessa divisão é igual a 0,8.